Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios sobre o tema espelhos esféricos. O que nós vimos nas últimas videoaulas? Nós vimos os princípios de reflexão, onde a gente falou sobre o raio incidente, sobre o raio refletido, que o raio incidente, o raio refletido, a normal, todos eles estão contidos no mesmo plano e que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é o que acontece nos espelhos planos. E também falamos da reflexão nos espelhos esféricos. Nos espelhos planos, a distância do objeto é exatamente igual à distância da imagem, e ela se forma, é uma imagem virtual, ou seja, ela se forma pelo prolongamento dos raios refletidos, e ela se forma atrás do espelho. E falamos nos espelhos esféricos, que podem ser divididos entre côncavos e convexos. E falamos da equação fundamental dos espelhos, onde você tem aqui dos espelhos esféricos, onde HI sobre HO é igual a DI sobre DO. E também a segunda equação dos espelhos esféricos, onde 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, vamos lá. Exercício número 1. Que um comerciante ele deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual do seu comércio, a fim de poder monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim, ele diz aqui que é um espelho plano, um espelho esférico côncavo, um espelho esférico convexo, um espelho parabólico. E vejamos então o que acontece aqui. No nosso espelho plano, né, nós temos aqui as duas extremidades dele. Nós vamos ter aqui este ângulo refletido aqui. Nós vamos ter esse ângulo aqui, o outro raio refletido desse tamanho. Neste espelho aqui, nós temos aqui o nosso ponto. Este vai ser refletido para esta direção. Este outro aqui vai ser refletido para esta direção. Então aqui, ó, este aqui, ó, é o ângulo de visão do nosso espelho plano. Este todo aqui é o nosso ângulo de visão deste espelho aqui, que ele é o quê? Esse aqui é o nosso espelho convexo. Né? Lembra, concavidade é o buraco, convexo é a montanha. E nós temos esse outro espelho aqui. Neste outro espelho aqui, que é o espelho côncavo, nós temos aqui este raio aqui, que bate aqui nessa extremidade, ele é refletido aqui para dentro. Este outro aqui, ele é refletido aqui para dentro. Então, este aqui é o que dá um menor ângulo de visão. Este dá um ângulo intermediário. E este aqui dá um maior ângulo de visão. Ou seja, o nosso comerciante ele deve escolher um espelho esférico que seja convexo. Ou seja, resposta C. Exercício número 2. Nós temos aqui que um estudante de física se dispôs de uma grande quantidade de espelhos esféricos distintos. Durante uma aula prática, o professor pediu para que ele construísse um dispositivo capaz de captar a luz do sol a fim de aquecer uma panela pequena. Este aluno deve escolher que tipo de espelho? E aí nós temos as várias opções aqui. Um espelho convexo, um espelho côncavo, um espelho esférico ou um espelho plano. Então nós temos a nossa panela. Se nós colocarmos aqui a panela e refletirmos os raios de sol, nós vamos ter os raios de sol aqui incidentes, todos paralelos. Eles vão incidir aqui sobre a nossa panela. Vai esquentar? Não mais do que deixar a panela no sol. Nós temos aqui a nossa mesma panela. Agora nós vamos colocar aqui um espelho convexo. O que vai acontecer com as luzes do raio solar que estão passando aqui? Elas vão ser espalhadas. Vai ficar pior ainda do que o efeito inicial, porque agora as luzes, os raios de luz
são refletidos espalhados, não acontece nada de bom em termos de esquentar a nossa panela. E agora nós vamos colocar aqui um espelho côncavo. O que acontece no espelho côncavo? Os raios que são emitidos aqui, agora eles vão ser refletidos aqui para o foco desse espelho, e agora eles vão ser aqui o que? Concentrados neste ponto. Então agora sim eu tenho alguma coisa que me ajuda a esquentar aquela minha panela. Todos esses raios aqui são concentrados e eles atingem aqui o centro da panela, ajudando a esquentar a água ou qualquer outra coisa que tenha aqui, que seja colocada dentro desta panela. Então, resposta correta, letra B, nós precisamos aqui de um espelho côncavo, certo? Que concentra os nossos raios. Exercício número 3. Motivado a enxergar mais carros que se aproximem da traseira do seu veículo, um motorista resolveu instalar um espelho esférico em um dos seus retrovisores. E, para sua surpresa, ele obteve imagens invertidas dos carros que estavam distantes. Qual foi o tipo de espelho escolhido pelo motorista e qual deveria ser o espelho correto? Então ele tem aqui várias opções: plano e esférico, convexo e côncavo, côncavo e convexo, convexo e parabólico. E a resposta correta aqui é a resposta C. Lembre-se, um espelho côncavo, ele produz as imagens que estão no infinito, ele produz imagens invertidas, então é por isso que ele viu imagens invertidas, e o espelho convexo é aquele que permite um maior ângulo de observação. Então, se ele deseja ver um maior número de carros ou ter um maior ângulo de visão, ele deveria ter instalado o espelho convexo. Exercício número 4. A dona de uma ótica resolveu comprar novos espelhos para que os seus clientes pudessem ver mais detalhes das armações vendidas na loja por meio de imagens ampliadas. O tipo de espelho escolhido pela empresária qual foi? Foi um espelho plano, um espelho esférico, um espelho côncavo ou um espelho convexo? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu espelho, eu tenho o foco e eu tenho o centro. Se eu tenho um objeto aqui entre o vértice e o foco, ou seja, quando eu me aproximo do espelho, eu vou ter aqui a reflexão aqui do raio que passa pelo centro e vou ter aqui a projeção do raio que passa pelo foco. Então o que eu vou obter? Eu vou obter uma imagem virtual e uma imagem virtual que é maior do que a minha imagem, o meu objeto. Então o espelho que eu devo escolher é este aqui. E como se chama esse espelho aqui? Este aqui é um espelho côncavo. Ele tem é como se ele tivesse um buraco. Este espelho aqui, que é côncavo, ele produz imagens virtuais e aumentadas. Então o que a gente precisa, quando a gente está nessa situação, é o que eu preciso aqui. Então, resposta correta, letra C, um espelho côncavo, para que quando a gente chegue bem próximo do espelho, a gente tenha imagens aumentadas. Exercício número 5. Um objeto de altura h é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será real e localizada no foco, real e de mesmo tamanho do objeto, real maior do que o tamanho do objeto, virtual do mesmo tamanho do objeto, virtual menor do que o tamanho do objeto. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu espelho. Este é um espelho côncavo. Então aqui está o foco dele, aqui está o centro dele. A minha imagem está lá no infinito. Quando ela está no infinito, os raios aqui são paralelos, passam pelo foco. Então o que vai acontecer? Vai se formar uma imagem aqui no foco.
E o que a gente sabe é que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Se DO é infinito, o que vai acontecer? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é zero. Quando a gente divide alguma coisa por um número muito grande, isso aqui vai para zero. Ou seja, 1 sobre F igual a 1 sobre DI. Ou seja, a distância onde se forma a imagem, ou seja, DI é igual exatamente ao foco. E que eu sei também, eu sei que HI sobre HO é igual a DI sobre DO. HI sobre HO é igual a F sobre DO, que é infinito. Então, HI sobre HO é igual a zero. Ou seja, a gente tem que HI é igual a zero. Então, se forma aqui, praticamente não se forma, é um objeto muito pequenininho. Então, o que acontece aqui? A gente tem como resposta correta a resposta A, que é uma imagem real, porque ela é formada pelo cruzamento dos raios e ela se forma aqui em cima do foco. As outras opções que ele tinha aqui era real e do mesmo tamanho do objeto, a gente já viu que não, é uma imagem pequenininha. Real e maior, a gente também viu que ela não é maior. Virtual não, porque ela não é formada pelo prolongamento dos raios, e sim pelos raios propriamente ditos. Então, resposta correta, letra A. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, revejam as videoaulas com a teoria ou entre em contato conosco. Grande abraço e até a próxima videoaula.